Jornalismo Econômico, uma consultoria para o seu negócio. Sou Fátima Tucci, quero a sua companhia para iniciarmos mais um programa aqui na Record News. Jornalismo 24 horas de plantão. Você sabe que tem um termo que está sendo muito usado no Brasil, que é coaching. Em inglês significa treinador. É como se um profissional atuasse como um técnico do cliente, atendendo às necessidades no cumprimento de suas metas, desenvolvendo as suas habilidades, eliminando ou limitando alguns tipos de problemas, encontrando soluções, é claro. Embora muito recente no Brasil, essa profissão acabou sendo muito difundida na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos. É uma coqueluche. Todos os detalhes sobre esse assunto vão ser dados pelo nosso convidado de hoje, Vilela da Mata, que é presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. E na nossa reportagem de hoje você vai acompanhar como é que funcionam as verdadeiras fazendas do século XXI. São indústrias tecnológicas que se espalham por várias regiões do país. Além disso, os nossos correspondentes internacionais vão contar pra gente tudo o que se passa no mundo. Estou aqui com o Vilela, muito obrigada pela sua participação com a gente. Obrigado pela oportunidade. Eu queria entender o que no Brasil está, para que no Brasil está sendo procurado o coaching. Tá. Hoje no Brasil, o coaching está sendo muito procurado para a vida pessoal, né? Agora, fora do Brasil, e aonde ganhou muita força o coaching, dentro das organizações. Para você ter uma ideia, é um mercado que movimenta 2,4 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Só na área de executive coaching, esse número chega a 1 bilhão de dólares, segundo a Harvard Business Review. E agora, através de pessoas treinadas, profissionais competentes, começa-se a criar uma nova onda também dentro das organizações. Porque no Brasil ficou meio aquela coisa, quase de um personal training que fazia para ginástica, você passou a fazer para como eu me comunico melhor em público. Era meio isso, exatamente, né? Que é uma partezinha pequena. Não é uma parte pequena, é uma parte pequena, que engloba muito mais, né? O coaching, ele surgiu e ganhou força aí. Ele surgiu no life coaching ou no coaching de vida como um personal trainer e ganhou força dentro das organizações, dentro da indústria. Por quê? Porque dentro da organização envolve um negócio chamado ROI, né, que é retorno do investimento. O executivo, ele investe um capital e ele fala assim, quanto esse capital vai me trazer de retorno? E o coaching, ele é mensurável, o retorno dele. Para um outro dado, 40 mil executivos nos Estados Unidos possuem um coaching. 88%, segundo a Universidade de Bristol, na Inglaterra, 88% das indústrias no Reino Unido possui um coach, né, para desempenho de suas organizações. Então, está ganhando muita força, por quê? Por causa das empresas, elas estão precisando do quê? Melhorar o seu desempenho, melhorar a sua competitividade diante de outros players. E daí, nessa mensuração, quer dizer, nessa busca de produtividade, ela precisa mensurar o que precisa tornar o executivo mais eficiente e mensurar o que ele dá para a organização, é isso? Exatamente. Como é que se mensura? E essa é uma boa coisa, né? Primeiro, o primeiro passo de um trabalho dentro de uma organização é você saber o que se deseja, né? Você precisa saber onde você quer chegar num trabalho de executive coaching. Para você ter uma ideia, os trabalhos de executive coaching, eles são muito utilizados, por exemplo, para executivos que se descarrilham, né? Que saem da rota. O que é isso? É um executivo que perde a motivação ou que cresceu de uma forma muito rápida dentro da organização e de repente nem visualiza para onde mais pode ir. Não pode mais e começa a ter estresse, começa a se alimentar mal, começa a ter problemas de saúde e hoje, para uma empresa, isso significa perder dinheiro. Então, quando a empresa contrata um executive coaching, ela quer sim melhorar a performance do executivo, mas também ela está preocupada com a vida do executivo. Tá. Por quê? Porque se o executivo tiver com muito estresse, ele começa a descarrilhar.
E aí ou ela perde o executivo, desanima totalmente, ou ela perde para a concorrência, o que é pior. Porque você investe num executivo, você treina o executivo conhece tudo da organização e de repente ele vai para uma concorrência. Quem no Brasil, que áreas, que setores da economia já estão despertando para esse coaching executivo empresarial? Boa pergunta, Fátima. É uma necessidade latente, as empresas nos procuram muito para executive coaching. Infelizmente, no Brasil ainda não existe profissionais competentes treinados. É necessário ter uma especialização muito forte, porque quando você trabalha dentro de uma empresa, a empresa quer o que você fez a pergunta anterior. Como mensura isso, né? Então não é só levantar quais são os indicadores de desempenho, onde eu quero chegar com aquele trabalho de coaching, mas também mensurar como eu estou hoje e como vai ser todo esse processo. E mais do que isso, é um trabalho que exige muita competência, porque é um trabalho de 3 meses. Quer dizer, você diria que, na verdade, nós estamos com 2 problemas nessa área. Não só a empresa ainda não despertou, ela despertou para a necessidade, mas não conseguiu visualizar que ela precisa e, por outro lado, você não tem a tua associação, tua entidade, não tem profissionais que deem conta da demanda. Exatamente, não tem conta, não dá conta da demanda. Uma empresa nos ligou a semana retrasada pedindo 20 executive coaches. Não tem como atender. Os profissionais no Brasil ainda estão sendo treinados. E não basta treinamento, né? A pessoa faz um treinamento, ela precisa de horas de voo, ela precisa de prática para poder entrar com competência dentro de uma organização. O que precisa para um profissional, para ser você? Quer dizer, o que precisa? Até as pessoas vivem falando, né? Temos enormes problemas de empregabilidade. O que a gente está vendo hoje é uma discrepância entre o que o mercado está querendo, e o mercado está demandando uma série de profissionais que não existem e profissionais que não têm aonde se empregar porque não tem vaga para o que eles têm. Então, quais as habilitações? O que precisa? Para se tornar um bom executivo coaching. Primeiro, muita vontade. É necessário estudar muito, é necessário ter a vontade de praticar pro bono antes. Um coaching, ele trabalha muito de graça para pegar horas de voo, para pegar prática. É necessário estudar de ser humano, é necessário estudar... Quer dizer, você está falando então assim, uma coisinha, habilidade, psicologia, ele tem que ter algumas noções... Algumas noções de ser humano, né? Do que envolve o comportamento humano, o que motiva o ser humano, quais são as forças que impedem o ser humano de tomar uma decisão, de seguir adiante. Porque basicamente, quando uma pessoa, independente se é uma empresa ou uma pessoa em particular, procura um coaching, ela está falando o seguinte: olha, eu preciso de alguém que me ajude a pensar de uma forma mais estruturada, de uma forma processual, para realizar alguma coisa. E esse realizar alguma coisa significa ter alguma coisa. Independente se é bens materiais, se é ter saúde, se é ter uma melhor condição no relacionamento. E para você ter algo, é necessário você fazer e ser alguma coisa diferente. Porque se a pessoa estiver atuando, ou seja, fazendo as coisas que ela faz hoje e sendo as coisas que ela é hoje, ela vai continuar obtendo os mesmos resultados. E isso envolve uma coisa fundamental, que é a mudança. E chega um limite do ser humano que a mudança ela se torna muito difícil, porque as pessoas usualmente elas tentam fazer a repetir. Exatamente. Elas não sabem como fazer as coisas, elas querem e elas chegam no seu máximo grau de desempenho. E o coaching existe para isso, para romper esses limites, mas de uma maneira processual, de uma maneira metodológica. Para ele começar isso, quer dizer, não tem uma formação. Ele pode ser formado em administração, em psicologia, enfim, tem N habilitações. Ele estaria qualificado se tivesse qualquer formação. Exatamente. O que ele precisa ter depois. Exatamente. Não são MBAs, na verdade. Não são. Isso é muito interessante no mundo do coaching, né? O coaching, ele cresce assustadoramente. No Brasil está crescendo o nível de formação em torno de 350% a 400% por ano. Né? As pessoas que procuram coaching. Porque o coaching é uma carreira
que desperta muita atenção das pessoas, porque você pode atender por telefone, fazer um coach por telefone, então você não precisa ter um escritório. O investimento para o teu negócio é muito baixo. Você... É um prestador de serviço, né? Sem necessidade de equipamentos. Exatamente, etc. Né? Quando você diz que está crescendo assustadoramente, 300% ao ano e tal, é a busca ou essa formação aonde se dá? A formação é dada pela Sociedade Brasileira de Coaching. Por vocês, tá? Então a gente tem essa noção de número de crescimentos por ano. E basicamente cresce por quê? Porque não é necessário vir de uma área específica. Hoje, médicos, psicólogos, consultores, terceira idade. Teve uma senhora que estava fazendo um treinamento nosso, isso eu conto em todos os nossos treinamentos, de 75 anos. E aí, no momento, eu falei, mas por que te interessou? Porque me despertou, 75 anos, a pessoa está querendo buscar uma nova carreira. E aí ela falou assim, ainda não sei. Deu meia hora de treinamento, meio dia de treinamento, ela falou, descobri o meu nicho, eu vou atuar com coaching para a melhor idade. Claro. Porque eu conheço isso. Então você pega o teu conhecimento prévio de alguma área e começa a atuar com coaching para desenvolver o desempenho de outras pessoas numa isso que área. me chamou a atenção quando você começou a falar da não necessidade de formação, porque eu imaginei, provavelmente um médico com os outros quesitos será ótimo para indústria farmacêutica, para a sociedade médica. Exatamente. E assim por diante. Mas vamos avançar um pouquinho mais nestas habilidades e como ajudar as pessoas logo depois do pequeno intervalo. Você sabe que economia e negócio é consultoria para a sua empresa, para o seu bolso, para o seu negócio, para a produtividade da sua empresa. Portanto, participa do programa, não deixa de escrever para a gente. Economia e negócios @recordnewstv.com.br. Vou repetir, economia e negócios @recordnewstv.com.br. Suas mensagens sempre vão ser comentadas ou respondidas pelos nossos convidados, verdadeiros especialistas, diretamente para você. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. O Economia e Negócios está de volta. Hoje a nossa conversa é com o Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, um setor que vai crescendo 300% ao ano e do qual a gente vai falar bastante já. Só que antes eu queria que você me acompanhasse numa matéria que, em vez daquela porteira, do arame farpado, daquelas casinhas antigas, bucólicas, a gente tem visto empresas muito organizadas no meio do campo. São as fazendas do século XXI, indústrias tecnológicas que se espalham por todas as regiões do país. Vamos dar uma olhada? Parece uma indústria, nem de longe lembra uma fazenda. Na entrada, em vez de porteira, portão eletrônico e um guarda com rádio. O pessoal da Record lá embaixo. O cavalo ainda não foi aposentado, mas as motos dividem espaço com eles. No lugar de carroças ou carros de boi, caminhões do tipo industrial e tratores. Trator de R$500 mil, com ar-condicionado e conforto. Mais confortável, tranquilo, não suja, não pega poeira. A fazenda produz quase tudo o que consome, inclusive a comida dos 35 mil bois criados em confinamento. A boiada come 2 toneladas de ração por dia. E tudo controlado por computador. A propriedade ainda tem um posto de combustível, hotel para os empregados e oficinas. Para ser aceito no mercado internacional de carne, o gado precisa ser bem tratado. Por isso, em fazendas modernas como esta, não existe mais, por exemplo, arame farpado, que pode machucar os animais. A cerca é num cabo de aço liso. E nesta área de confinamento, o piso é calçado com blocos de concreto, para livrar o gado da poeira e da lama. Você pode ter um problema de casco nos animais e, ao mesmo tempo, também a poeira causa pneumonia, gripe, né? É um dos sintomas que pode acometer o animal. A propriedade não tem sede, tem escritório como qualquer empresa urbana e várias salas neste prédio em Goiânia. Da antiga fazenda, com porteira e arame farpado, sobrou apenas o berro do boi. E a saudade do peão. A saudade demais. Aqueles velhos carros de boi lá das fazendas, né? Que a gente trabalhava lá.
Saudade demais. A gente falou bastante da comparação no primeiro bloco entre o primeiro mundo e nós que já estamos chegando lá, né? Já estamos aportando. Neste primeiro mundo já existe coaching para o setor rural, para a área agrícola? ou é menor? Ou não, você não sabe? Não sei, eu não tenho nenhuma base, seria qualquer coisa assim meio forma. Mas acredito que sim. Todas as empresas hoje que tem muita competitividade, elas estão procurando um coach. O coaching é uma maneira de você fazer com que o seu profissional trabalhe de uma forma melhor, com uma melhor performance e tenha uma qualidade de vida. Então, independente se é numa fazenda como essa do século XXI, que é fantástico isso, ou na Microsoft, ou empresas de alta tecnologia, é necessário você ter um coaching. As empresas buscam a competitividade. Existem várias maneiras de você ter competitividade. Você pode melhorar a competitividade através de novos processos, através de novas tecnologias, só que isso a sua concorrência pode copiar. Então, qual que é a busca? Através da pessoa. Na verdade, seria assim, meio que a descoberta óbvia, aquele meio ovo de Colombo, em que você buscou o diferencial através das próprias pessoas. É o último investimento que já deveria ter sido o primeiro, de repente. Exatamente. E as empresas tentam fazer isso, né? Como? Através de treinamentos. Só que 87% dos treinamentos, 87% de todo o conteúdo do treinamento, ele é esquecido depois de uma semana ou 2 semanas. Porque a pessoa não dá continuidade, independente se o treinamento foi muito bom ou médio, não dá continuidade à absorção do conceito. Só pode realmente ter aquele conceito para você quando você pratica. E aí vem o que? A mudança do hábito. Porque o coaching, na verdade, como um personal trainer, ele fica acompanhando uma pessoa, um grupo de pessoas, é isso? Exatamente. Durante um período. Um período. Normalmente de quanto tempo? Dentro das empresas, como resultado, exige um resultado muito rápido, é em torno de 3 meses. E mesmo porque é um trabalho que não é barato. Né? Apesar do retorno do investimento se tornar comprovado. Mas em torno de 3 meses, em 12 sessões, no máximo, você já tem que apresentar o resultado que você prometeu. Fica o quê? Você fica dioturnamente com a pessoa? Não. Sessões de 1 hora, 1h30 por semana. Tá. Então, em 12 sessões durante 3 meses, por exemplo. Isso, você disse, não é barato. Isso custa, o que é o preço de mercado? Depende do profissional. Hoje, um profissional nos Estados Unidos, por exemplo, cobra em torno de $600 a $2.000, né? Pelo todo, não por sessão? Por sessão, de $600 a $2.000 por sessão. Dependendo da experiência do profissional e dependendo da necessidade, né? Nem sempre, às vezes, a pessoa que cobra $2.000 a hora é adequado para determinado tipo de atividade. Então, você pode contratar um profissional de $600 com menos experiência, mas que ele vai atender prontamente a necessidade daquele cliente. Então, é por isso que muitas pessoas procuram coaching, porque coaching paga bem. E paga bem e as pessoas querem pagar isso, porque comprova o resultado. Vou fazer o caminho inverso primeiro, quer dizer, para ela se formar custa quanto? Pouco. Hoje no Brasil, para você ter uma formação completa, com todos os fundamentos, com a filosofia do coaching, entendendo o mundo completo do coaching, as diferentes abordagens, num treinamento de 8 dias, você paga em torno de R$4.500 a R$4.900. É pouco. Visto que o retorno do investimento. Tem pessoas, por exemplo, no nosso treinamento, que depois do 3º módulo de treinamento, são 4 módulos, né, de 2 dias, elas pagam o curso. Um caso de um aluno nosso que depois de porque os cursos são realizados uma vez por mês, né? No 3º módulo ele já tinha um faturamento de R$8.000 por mês. Isso tem hoje não é uma profissão reconhecida, ela não é profissão. Exatamente. O coaching não é uma profissão e dificilmente vai ser. É como um consultor.
consultor não é uma profissão, né? E é exatamente por isso que existe a Sociedade Brasileira de Coaching, porque muitas pessoas sem a habilitação, sem o treinamento prévio, colocam no seu cartão coaching e entregam e falam assim, eu faço coaching. E ele faz qualquer coisa menos coaching, né? Porque coaching é um processo, tem uma metodologia. Você diria que, no caso, para as empresas que estejam interessadas, para as pessoas, quer dizer, entrar no site da própria sociedade. Ver se o profissional, consultar se o profissional Exatamente. é habilitado, vocês têm um cadastro completo? Nós temos um cadastro completo e mais do que isso, nós acompanhamos o trabalho desse profissional durante toda a sua existência conosco. Tá. Antes da gente voltar, deixa eu chamar os meus correspondentes internacionais que estão aqui doidos para conversar com a gente. Vamos lá? Nós mostramos numa matéria recente as preocupações hoje do Brasil em manter o agronegócio, no caso específico a pecuária, super sob controle, dado as restrições que a gente tem no cenário internacional. Como é que você está vendo a nossa exportação de carne e essa questão para os maiores países compradores? A exportação de carne é uma das principais vantagens do Brasil, digamos assim, porque o Brasil ainda é o maior exportador mundial, não só de carne de frango, mas também de carne bovina. Acontece que é óbvio que os países que importam do Brasil, ou que compram do Brasil, ou mesmo que compram de outros países da América Latina, têm uma tendência, uma predileção a se defender, a se proteger um pouco, porque eles têm que proteger criadores locais, o rebanho local, uma série de outras coisas. Então, nessa ânsia de proteção, os governos estrangeiros invariavelmente estabelecem medidas muito rígidas e um policiamento, uma supervisão muito intensa da carne brasileira. Isso gera alguns problemas, isso nos obriga a ter uma indústria da carne de primeiríssimo mundo e isso nos obriga a ter várias salvaguardas contra doenças como a febre aftosa, enfim. Nos obriga a ter uma indústria de primeiro mundo e ponto. Então, na minha opinião, é um mercado bastante interessante para o Brasil, mas é um mercado onde o Brasil só vai conseguir se manter com o sucesso que tem hoje, estabelecendo, alimentando, financiando, fomentando uma indústria de primeiro mundo. Mário Andrade Silva, para o Conexão Direta Internacional, Nextel, Reuters. Quando a gente fala desse profissional e do retorno que ele vai ter, você já disse, né, agora há pouquinho, que às vezes no meio do curso, no comecinho do curso ele já começa a ter esse retorno. Como é que as empresas hoje vão saber desse retorno? Quer dizer, a própria sociedade também dá, ou através dos profissionais, relatórios, etc? Exatamente. É muito mensurável dentro da empresa mais do que nunca. Então a empresa chega e fala assim, ó, eu tenho um indicador de performance, eu preciso melhorar a minha produtividade, o meu desempenho da área de vendas em 10%. Então, é mensurável. E aí o profissional assume o risco. Ele fala assim, ok, ele faz uma análise prévia do estado atual da empresa, ele avalia isso e fala assim, olha, diante do que você está me pedindo, diante do que eu tenho, esse trabalho nós vamos demorar 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, é efetivo. O início está assim e nós vamos aumentar a sua... E chegaremos ali com a tua meta, que Exatamente. É a produtividade XYZ. O que você está acreditando para agora, 2008? O que vai... Quais os setores que provavelmente vão demandar mais rápidos, principalmente os empresariais? Hoje existe uma competitividade muito grande na área de tecnologia, na indústria farmacêutica, muita competitividade. Eu acredito que o life coaching também para pessoas famosas, que possuem dificuldades às vezes com a sua fama, com todo o status que com glamour. No Executive Coaching, vocês também fazem um pouco do Life Coaching, ou seja, na hora de fazer o coaching para a empresa, você entra na vida da pessoa também. Não é o foco principal, e é exatamente por isso que para fazer Executive Coaching precisa de um treinamento específico. Porque se você começa a entrar muito na vida da pessoa, ela começa a querer trabalhar a sua vida e esquece um pouco o profissional. Tá. Então ok, vamos trabalhar para atingir uma meta e vamos verificar qual área da sua vida necessariamente precisa ser dado um pequeno trabalho
para que tudo realmente comece a funcionar com você. Mas não é assim, ó, o teu relacionamento está ruim, então vamos trabalhar o relacionamento e vamos dar uma pausa aqui na empresa. Não. Vamos continuar com foco na empresa e vamos trabalhar aqui pontualmente para melhorar o seu relacionamento. Para que não atrapalhe a empresa, mas Exatamente. ao mesmo tempo não botar o foco demais. Exatamente. Tá. E o Life Coach, você acredita que crescerá, mas daí esse sim é bem focado na pessoa. Na pessoa e vai dar notoriedade quando pessoas assim que tem um perfil de autoexposição surgir. E foi assim que surgiu nos Estados Unidos, né? Madonna, Al Gore, André Agassi, Bill Clinton, tendo seus personal coaches, né? Então surgiu assim, onde ganhou também muita fama no Life. Maravilha, a gente quer ver o Brasil em todas as áreas, economia e negócio, sempre buscando alternativa para você sintonizado aqui na Record News, jornalismo 24 horas de plantão.